dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Loteca Golden. Vamos agora para os palpites da loteria 1142. Não terminou a 1141, mas nós vamos dar sequência às nossas previsões e prognósticos. Jogo de número 1, Vasco e Fluminense. O Vasco ainda não jogou com o Atlético até o momento dessa gravação, Atlético de Goiânia. No seu penúltimo jogo contra o Bragantino, deixou passar aí uma vitória em casa, empatando de 2-2. E no campo do Atlético Goianiense, ele arrancou um empate 1-1. Já o Fluminense, ele também não jogou ainda contra o Juventude, até o momento dessa gravação. Contra o Bahia ele conseguiu uma vitória e contra o Juventude ele perdeu de 1-0. Se tratando do Vasco e tendo uma boa recuperação no seu elenco, eu vou fazer o nosso primeiro duplo, coluna 1 e coluna 2. Lembrando a vocês que nós vamos jogar 5 duplos. Ok? Jogo número 2, Fortaleza e Criciúma. Jogo número 2, Fortaleza e Criciúma. Fortaleza e Criciúma, ali, Fortaleza jogou contra o Cruzeiro, ganhando, melhor dizendo, 2-1. Jogou contra o São Paulo em casa, ganhando de 1-0. E arrancou um empate na casa do Criciúma. Já o Criciúma, contra o Atlético Mineiro, ganhou de 2-1. Contra o Juventude, ele também ganhou de 2-1. E contra o próprio Fortaleza, o último jogo dele, ele arrancou um empate na própria casa. Se tratando a mando de campo aqui, e com um bom elenco Fortaleza, eu acredito mais no Fortaleza. Por isso nós vamos de coluna 1. Já no jogo de número 3, Ituano e Chapecoense. O Ituano perdeu seu último jogo contra o Amazonas de 1-0, arrancou um empate do Vila Nova, fraco Vila Nova, e também do América de Minas Gerais, 0-0. Já o Chapecoense perdeu para o Mirassol. Contra o Curitiba, na casa do Curitiba, conseguiu uma vitória de 2-1. E contra o Sport, ele arrancou um empate. Aqui, ainda que os dois times sejam dois times bem fracos, estão lá no final da tabela, eu vou dar um crédito para o Ituano, já acreditando na primeira zebra aqui. Então vai ficar a coluna de número 1. Jogo de número 4, Cuiabá e Grêmio. Vamos ao Cuiabá. Cuiabá, no seu último jogo, ele perdeu para o Vitória, da Bahia, de 1-0. Contra o Atlético do Paraná, perdeu de 2-1. E contra o Palestino do Chile, perdeu também de 2-1. Já o Grêmio ainda vai jogar contra o Corinthians. Contra o Atlético Paranaense, ele conseguiu uma vitória no campo do Atlético. E contra o Corinthians, na casa do Corinthians, ele arrancou um empate, 0-0. Aqui eu vou abrir também o segundo palpite aqui do duplo, coluna 1 e coluna do meio. Vou dar um crédito aqui para o Cuiabá, considerando lá o vasto calor. Estou confiante mais no Cuiabá que pelo menos ele consiga um empate. Jogo de número 5, Corinthians e Bragantino. O Corinthians jogou seu último jogo, ou melhor, não jogou ainda, né? Grêmio, até o momento, ainda não jogou. Seu penúltimo jogo, Corinthians e Juventude, ele empatou 1-1. Contra o Grêmio, ele conseguiu também um empate de 0-0. Já o Bragantino, contra o Atlético do Paraná, ainda vai
acontecer esse jogo. Contra o Vasco, ele conseguiu arrancar um empate na casa do Vasco, 2-2. E contra o Bragantino, ele conseguiu perder para o Atlético do Paraná, na verdade, 2-0. Vou dar o crédito aqui, confiando a mando de campo, a torcida colocando o Corinthians para frente, coluna de número 1. Jogo de número 6, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro ele perdeu para Fortaleza, conseguiu uma gloriosa vitória contra o Botafogo, na casa do Botafogo, de 3-1, e contra o Juventude, de 2-0 na própria casa. Já o Atlético ainda não jogou contra o CRB. O Criciúma, o Atlético Mineiro, ele perdeu, na verdade, deixou passar essa vitória aí, Criciúma, 2-1. E contra o CRB arrancou um empate, 2-2. Apesar do Atlético Mineiro ser superior, ele estava bem desfalcado nesse jogo contra o Criciúma, mas eu acredito que um dos fatores que influenciou muito foi o tempo a favor aí do Criciúma. Já em função desse jogo, vou acreditar mais no Atlético, ainda mais que ele vai jogar com um time completo contra o Cruzeiro, a não ser que alguém venha se contundir agora no próximo jogo aí contra o CRB, né? Vou acreditar no empate e coluna 2. Então vai ser nosso terceiro duplo aqui. Já contra o jogo de número 7, Liverpool e Sevilha, o Liverpool ele vem fazendo excelente campanha aqui, já com 3 vitórias contra o Manchester United, 3-0, contra o Arsenal de 2-1 e contra o Betis de 1-0. Já o Sevilha ele perdeu para o Farring, da Inglaterra, 2-1, contra o Etihad, de 1-0 ele ganhou, conseguiu ganhar, e contra o Sporting ele perdeu de 2-1. Na verdade, contra o Farring ele ganhou, né? 2-1. Então ele teve 2 vitórias e um empate. Aqui eu vou acreditar na forma do Liverpool, ainda mais que está fazendo o jogo em casa. Vou de coluna 1. Jogo de número 8, Chelsea contra Inter de Milão. O Chelsea ele perdeu os 2 últimos jogos dele, foi contra o Real Madrid, seu último jogo, 2-1, e contra o Manchester United. Ele perdeu de 4-2. Já contra o América do México, ele conseguiu uma vitória de 3-0 em casa. E o Inter de Milão ainda vai jogar contra o Etihad. Contra o Pisa, o Inter conseguiu um empate de 1-0 e contra o La Paz ele conseguiu uma vitória de 3-0. Eu acredito, com a campanha um pouco melhor do que o Chelsea, na vitória do Inter. Porém, eu vou fazer aqui o nosso quarto duplo, coluna do meio e coluna 2. Jogo de número 9, Juventude contra o Botafogo do Rio. O Juventude vai jogar contra o Fluminense, ainda não aconteceu esse jogo até o momento dessa gravação. Já contra o Corinthians ele arrancou um empate. E contra o Fluminense do Rio ele conseguiu uma vitória de 3-2. O Botafogo vai jogar com o Bahia, ainda não aconteceu também. Já contra o Atlético Goianiense ele conseguiu uma vitória de 4-1. E contra o próprio Bahia ele conseguiu um empate em casa, de 1-1. Aqui eu vou, ainda que o Botafogo, eu acho que tem um elenco melhor do que o Juventude, eu vou considerar o tempo. Nessa data aqui, se não me engano, a temperatura na data vai estar em torno aí de 8 graus. Não há a confirmar, é claro, né? É imprevisto, tempo é tempo. Então eu vou dar aqui coluna de número 1 no jogo 9. Bahia e Vitória.
O Bahia vai jogar contra o Botafogo do Rio de Janeiro, ainda vai acontecer esse jogo. Já contra o Fluminense ele perdeu de 1-0. E contra o Botafogo, na própria casa do Botafogo, ele conseguiu arrancar um empate. O Vitória da Bahia conseguiu uma vitória contra o Cuiabá. Já contra o Palmeiras, ele conseguiu ganhar de 2-0 na casa do Palmeiras. Considero isso aqui uma grande zebra. E contra o Flamengo, ele perdeu em casa de 2-1. Vai ser uma pedreira esse jogo, porque são dois times bem equivalentes, apesar de uma pequena vantagem a favor do Bahia, tendo um elenco mais maduro e mais experiente. Eu vou abrir aqui o nosso último duplo, coluna 1 e coluna 2. Já o jogo de número 11, vai acontecer Flamengo e Palmeiras. Flamengo vai jogar contra o Palmeiras na casa do Palmeiras ainda. Já contra o São Paulo, na casa do São Paulo, ele perdeu de 1-0. E contra o próprio Palmeiras, ele ganhou em casa de 2-0. O Palmeiras vai jogar contra o Flamengo, né? Já o seu penúltimo jogo contra o Internacional, ele conseguiu um empate de 1-1 na casa do Inter. E contra o próprio Flamengo, ele perdeu na casa do Flamengo de 2-0. Aqui eu vou contar o mando de campo. Acredito que a torcida do Flamengo não vai deixar passar isso em branco. Vai levar o time aqui com força total. Então acredito na vitória do Flamengo, coluna de número 1. Jogo de número 12, São Paulo e Atlético Goianiense. Jogo de número 12, São Paulo e Atlético Goianiense. O São Paulo vai jogar contra o Goiás ainda, na casa do Goiás. Já contra o Flamengo ele conseguiu a vitória em casa. E contra o próprio Goiás ele conseguiu uma vitória de 2-0. O Atlético Goianiense perdeu do Vasco de 1-0 na casa do Vasco. Já contra o Botafogo ele perdeu de 4-1. E contra o Vasco ele empatou de 1-1. Aqui eu vou acreditar mais no elenco do São Paulo. O São Paulo tem um elenco superior, é claro, a gente não vai discutir isso aqui. Então, sem maiores delongas, eu vou de coluna de número 1. Jogo 13, Curitiba contra Ponte Preta. O Curitiba jogou contra o Botafogo de São Paulo, perdendo de 2-0. Já contra o Chapecoense ganhou de 1-0. E contra o Santos, na casa do Santos, perdeu de 4-0. Ponte Preta arrancou uma vitória do Avaí, fraco time do Avaí. O Sport conseguiu a vitória sobre o Ponte Preta de 3-1 e o Ponte Preta conseguiu uma vitória de 2-0 contra o fraco Vila Nova. Esses dois times aqui eu considero muito fracos, não estão fazendo uma boa campanha. Curitiba está decepcionando, acredito que a todos, mas considerando que vai ser o jogo na casa do Curitiba, e também eu vou pelo fator de temperatura, vou dar o crédito aqui, coluna 1, contra Ponte Preta, então vai ser Curitiba. Jogo 14, o último jogo, Internacional e Atlético Paranaense. O Inter arrancou um empate de 1-1 contra o Palmeiras, já contra o Bahia empatou na casa do Bahia, e contra o Rosário também conseguiu um empate. Agora, o Atlético do Paraná vai jogar contra o Bragantino. Já contra o Grêmio, ele perdeu de 2-0. E contra o Bragantino, ele ganhou de 2-0. O Inter ainda está se recuperando, né? Está arrumando seu elenco ainda. O Atlético é guerreiro, mas não acredito que o Atlético vai conseguir superar o Inter. Então vou de coluna de número 1.
E aqui nosso último quadro, temos aqui, para o pessoal poder marcar melhor seus jogos, os nossos 5 duplos à disposição aqui. Mais uma vez eu peço a colaboração de todos que se inscrevam e deixe o seu joinha. Não esqueça de deixar o seu joinha para incentivar aqui melhor a equipe. E mais uma vez, volto a lembrar, dentro em breve estaremos fazendo bolão. Nós ainda vamos lançar aí o número do WhatsApp para que todo mundo possa fazer as suas inscrições. E independente disso, eu peço a gentileza que se inscrevam aqui no nosso YouTube aqui. Agradeço a atenção e desejo a todos um excelente dia, um excelente final de semana para todos aí.